Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sistematicamente. Meu nome é Danilo Brito e para esse tema eu quero falar sobre o transtorno dissociativo de identidade e amnésia dissociativa. Segundo o DSM-5, o transtorno dissociativo de identidade, ou conhecido anteriormente como transtorno de personalidades múltiplas, é a ruptura da identidade do indivíduo, caracterizado pela presença de dois ou mais estados de personalidade distintas. Esse processo envolve a descontinuidade do senso de si mesmo e das próprias ações, e são evidenciadas através do comportamento, afeto, consciência, memória, cognição e funcionamento sensório-motor. Os sintomas podem ser percebidos pelo próprio indivíduo ou por terceiros, havendo lacunas na recordação de situações do cotidiano ou eventos traumáticos, e não se deve confundir com esquecimento comum. O grau de interação entre as identidades pode variar de acordo com o estresse gerado e o tipo de trauma, podendo desencadear a fragmentação desse ego, que poderá ser reconhecido ou não por outro ego. E as chamadas possessões, que ocorrem em alguns cultos religiosos, fazem parte do transtorno? Os estados de possessões, que são práticas espirituais aceitas em muitas culturas no mundo, como nas religiões de matrizes africanas, no espiritismo, em rituais de povos indígenas, cerimônia pagã de origem europeia, etc., não fazem parte do transtorno dissociativo de identidade, pois essas identidades se manifestam como agentes externos, como um espírito sobrenatural, uma entidade demoníaca ou outra suposta pessoa que assume o controle da pessoa, sendo prontamente identificada como algo separado, distinto do sujeito. Já na forma de não possessão, essa percepção tende a ser menos evidente, podendo ocorrer alteração súbita em como a pessoa enxerga o próprio self. Apesar de o transtorno poder se manifestar em qualquer fase da vida, geralmente está associado a traumas vividos na infância, principalmente em pacientes que foram vítimas de abuso, negligência e violência sexual, pois é nessa fase em que a personalidade começa a ser constituída no indivíduo. Dessa forma, essa integração que deveria ser concebida ao ego por um trauma, algum evento, se fragmenta na construção de egos alternativos. Pesquisadores acreditam que parte desse processo ocorre através de mecanismos de ajuste psíquico e emocional, ao buscar refúgio na própria mente, elaborando múltiplas personalidades para lidar com lembranças de eventos traumáticos e atenuar seus efeitos negativos, como no caso de Jane Haynes, que foi vítima de abuso sexual e violência física na infância, cometido pelo próprio pai. Esse fato ocorreu na Austrália e, como meio de enfrentamento dos traumas psicológicos, Jane criou múltiplas identidades. E o surpreendente nesse caso, apesar de triste e comovente, é que no julgamento contra o pai, Jane apresentou evidências por meio de 6 de suas personalidades. Uma delas foi uma criança de 4 anos chamada de Symphony. O caso foi analisado por diversos especialistas e psicólogos, que a diagnosticaram com transtorno dissociativo de identidade, devido aos maus tratos até os 11 anos de idade.
Uma especialista alegou, nesse caso, que o transtorno foi uma estratégia de sobrevivência e que isso permitiu que ela preservasse a memória através das múltiplas personalidades e que, sob outras condições, essas recordações provavelmente teriam sido perdidas. O júri acabou aceitando o depoimento de Jenny e suas identidades, e após o veredito, seu pai, Richard Haynes, foi sentenciado a 45 anos de prisão por um tribunal em Sydney. E apesar da condenação de Richard, Jenny carrega diversas sequelas físicas e psicológicas devido aos abusos sofridos. Pacientes com TDI também costumam ter lapsos de memórias, denominados de amnésia dissociativa, que pode se manifestar através de lacunas recorrentes de recordações de situações do cotidiano, esquecimento de ocorrências importantes do passado ou eventos importantes, traumáticos, etc. Assim como lapsos de memórias de coisas que fizeram ou disseram, mas que parece inapropriado ou improvável para a própria pessoa. E essa amnésia pode se alternar ou intensificar-se em situações que envolvam grande estresse, causando esquecimento em partes da história da pessoa. Também pode ocorrer uma percepção confusa, falha ou imparcial da memória sobre um determinado evento, que pode ser notado pela pessoa ou ser percebido por outras pessoas, familiares e amigos. E em casos de extremo abuso, as memórias tendem a se tornar falhas e confusas devido à grande carga estressora. E não obstante, a criança pode permanecer profundamente ligada emocionalmente ao abusador, que em geral é alguém do vínculo familiar. Lembrando que em casos de violência sexual na infância, a interpretação que se dá na descoberta da percepção sensorial não é elaborada de forma consciente pela criança, devido à falta de maturidade cognitiva. Muitos abusadores também podem usar de violência psicológica para coagir suas vítimas, o que inevitavelmente pode gerar mais estresse e traumas psicológicos. E geralmente essa distinção feita pela criança ou adolescente entre a proteção e abuso começa a ser cognoscível na adolescência, fase em que o cérebro está caminhando para o auge de sua formação e maturação, na transição para a fase adulta, sendo possível abstrair informações mais complexas. Muitas pessoas podem apresentar sintomas psicóticos, como ouvir vozes e outras alucinações visuais, táteis, olfativas e gustativas. Por isso, a importância do diagnóstico diferencial, pois muitos pacientes podem ser diagnosticados erroneamente como psicóticos, devido à natureza das alucinações e delírios, típicos de um quadro de esquizofrenia. Porém, diferente do espectro da esquizofrenia, no transtorno dissociativo, a pessoa sente esses sintomas como se viesse de uma personalidade alternativa, como se outro self tivesse a intenção de interagir com ela, com alguma finalidade, chorar, criticar, falar algo e etc. Consequentemente, outros sintomas e comorbidades podem aparecer no quadro de TDI, como a depressão, ansiedade, abuso de substâncias, ideação suicida e crises não epilépticas. O diagnóstico do transtorno ocorre por critérios clínicos, através de entrevistas e histórico de vida do paciente, observando-se sempre os sintomas clínicos descritos no DSM-5. Lembra? Vamos recordar: 2 ou mais estados do ego, lacunas recorrentes de memórias, amnésia de eventos do cotidiano e algum evento traumático. E esses sintomas não podem ser atribuídos a outras condições médicas,
convulsões, efeitos de alguma substância, intoxicação ou outros transtornos, porque daí nós entramos em uma outra classificação. E em crianças, descartar as fantasias ou brincadeiras com amigos imaginários. O diagnóstico também pode ser verificado sobre outros enfoques, como hipnose e fármacos, que podem ser utilizados para facilitar a entrevista e ajudar o paciente a recordar lapsos de memória de um evento. A hipnose pode corroborar para acessar estados dissociativos de outras identidades e ajudar no controle e alternância dessas identidades. O médico pode ainda solicitar que o paciente use um diário, uma agenda para anotar as informações nas sessões. E isso pode facilitar o entendimento sobre os tipos de identidades e suas interrelações e o controle de cada uma delas. Fármacos podem ser prescritos para os sintomas dissociativos ou, eventualmente, outras comorbidades. E na psicoterapia, trabalha-se no direcionamento e integração dos egos alternativos, ou ao menos seu controle, em que algumas técnicas cognitivo-comportamentais também são eficazes, como a exposição controlada, orientação por imagem e outras que servem para dessensibilizar gradualmente memórias traumáticas. E só uma dica importante, pessoal: cuidado com os ditos tratamentos alternativos, sem nenhum rigor científico ou com pessoas sem formação específica. Eu já vi pessoas prometendo cura na internet para transtornos mentais. E isso simplesmente não existe na psiquiatria e psicologia. Analisa-se cautelosamente cada caso para a melhor forma no tratamento. Então fique esperto, pesquise, questione e fuja dos falsos gurus e suas falsas promessas. E em caso de dúvidas, procure sempre por orientação profissional de médicos e psicólogos de sua confiança. Bom, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou desse tema. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!